bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema: a tortura é um mal necessário? Um grupo terrorista plantou em Londres uma bomba nuclear, programada para explodir em 2 horas. Não há tempo suficiente para iniciar uma evacuação. Então, é inevitável que, se a bomba explodir, milhares de pessoas inocentes morram. A polícia, que sabe sobre o dispositivo, mas não sobre a sua localização, capturou o líder do grupo terrorista, que sabe onde ela está, mas se recusa a falar. É certo que a polícia use a tortura na tentativa de forçar o terrorista a cooperar? A reação automática à tortura, pelo menos entre os que cresceram nas democracias livres, é tratá-la como algo completamente inaceitável e sem lugar em uma sociedade civilizada, sujeita ao domínio da lei. Mas casos como o da bomba relógio testam essas intuições, ao ponto muitas vezes de ir à ruptura. Se a ameaça é iminente e nenhum outro curso de ação está disponível, não é moralmente aceitável, de fato, moralmente obrigatório, fazer uso de tudo que for possível para evitar a catástrofe? O terrorista capturado é ele próprio responsável pela crise. Portanto, infringir seus direitos, submetendo-o à tortura, parece um pequeno preço a pagar para salvar a vida de milhares de pessoas. Nos últimos anos, e especialmente desde os atentados terroristas de 11 de setembro, tem havido uma nova urgência em questões como a tortura e o seu uso para se obter informações consideradas vital à guerra contra o terrorismo. Uma série de termos estranhos, como por exemplo, afogamento simulado ou extradição extraordinária, entrou no lexo do debate político. E assim, é sempre moralmente justificado o uso da tortura? Fins e meios desagradáveis. Diante do tipo de cenário extremo apresentado acima, a maioria das pessoas admite, mesmo com alguma relutância, que é moralmente certo que a tortura seja usada, desde que realmente não haja alternativas. Na essência, os fundamentos dessa visão são consequencialistas. Há 2, e apenas 2, procedimentos que a polícia pode seguir, ambos altamente repulsivos: usar a tortura para extrair informações do terrorista culpado, cujos direitos humanos serão, assim, temporariamente infringidos, ou permitir a incineração de milhares de pessoas inocentes, cujo direito à vida será violado em definitivo. O problema das mãos sujas. Alguns comentaristas de programas policiais, excepcionalmente sinceros, afirmam que é ingênuo supor que os políticos poderiam manter as mãos inteiramente limpas. Seria inevitável que, às vezes, tivessem de violar princípios morais fundamentais, para assim servir aos interesses públicos. No entanto, os próprios torturadores costumam ser menos francos sobre a natureza da sua atividade. E os governos de todo o mundo geralmente distorcem suas palavras para encobrir seus rastros. Por essa razão, no caso de tortura, questões de definição realmente importam. Em 2004, um relatório vazado da CIA sugeria que o governo dos Estados Unidos aprovasse técnicas de interrogatórios que violam a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, de 1984. Segundo o qual a tortura é uma punição cruel, desumana ou degradante, de dor ou sofrimento severo, mental ou físico, a fim de se obter informações. A Casa Branca foi acusada pelos críticos de redefinir tortura como técnicas que resultam em graves danos a um órgão do corpo, permitindo assim que seus agentes usassem métodos como privação do sono e afogamento simulado, no qual um detido é forçado a ficar debaixo d'água e sofre a sensação insuportável de afogamento.
A questão das mãos sujas, que discute até que ponto os governos podem atender à segurança do seu povo sem recorrer às práticas imorais, como no caso a tortura, nunca esteve tão viva. A escolha da primeira opção, usar a tortura, pode ser contestada por motivos absolutistas. Alguns insistem que a tortura é errado em princípio e não deve ser usada sob quaisquer circunstâncias. Se os absolutistas estão preparados para suportar as consequências do cenário da bomba relógio, é difícil ver como podem ser dissuadidos. Um argumento em geral mais persuasivo contra a tortura, no entanto, pode ser levantado respondendo aos consequencialistas na mesma moeda. Ao simplesmente fazer as contas nesses cenários extremos, um opositor pode argumentar, pode indicar que a tortura se justifica, mas muitas considerações mais amplas foram deixadas de fora da equação. Rumo a uma cultura de tortura. Uma conhecida objeção à tortura diz que a prática é simplesmente ineficaz. Pessoas sujeitas à dor ou sofrimento extremo são propensas a dizer qualquer coisa. É provável que diga o que quer que achem que seus interrogadores desejam ouvir, de modo que a qualidade da informação é insatisfatória. Um argumento mais sutil contra a tortura é baseado em seu suposto impacto na sociedade em que é usada. Onde técnicas de tortura são rotineiramente praticadas, uma cultura de tortura passa a se desenvolver, o que é bárbaro em si e degrada completamente a sociedade. Instituições como as Forças Armadas, a polícia, a segurança e os serviços prisionais criam facilmente hábitos de maltratar indivíduos. A tortura se tornaria onipresente se esse tratamento fosse aceito e legalizado. Em resumo, aceitar o uso da tortura em casos extremos leva rapidamente a uma cultura em que ela se torna rotineira e institucionalizada. O dano causado à estrutura da sociedade é tão profundo que não pode ser justificado por suas consequências, supostamente boas, em emergências excepcionais e pontuais. Jack Bauer, torturador herói da tortura. Segundo os críticos, nada fez mais para normalizar o uso da tortura na mente dos americanos comuns do que a popular série de TV 24 Horas. Uma engenhosa versão do cenário da bomba relógio é fundamental para cada uma das 8 temporadas de 24 horas. E em cada caso, a tortura é representada tanto como necessária quanto como eficaz no combate à ameaça terrorista. A tortura é institucionalizada na fictícia Unidade de Contra-Terrorismo, CTU, onde há agentes especiais cuja única função é torturar suspeitos. Enquanto Jack Bauer recorre com frequência à tortura para extrair, inevitavelmente com sucesso, informações vitais para a segurança dos Estados Unidos. Aqueles que colocam obstáculos no caminho de Bauer, normalmente liberais complacentes, políticos sem fibra, ingênuos defensores dos direitos humanos, são firmemente retratados como equivocados e, sobretudo, desprezíveis. Resta pouca dúvida de que 24 Horas, ainda que parcial em sua própria opinião sobre o tema, tenha, para o bem e para o mal, contribuído para o debate popular sobre a tortura, interrompendo a descida. Esse argumento contra a tortura pressupõe uma ladeira escorregadia, que inexoravelmente leva do uso extraordinário da tortura ao uso rotineiro, legalizado e institucionalizado. Mas essa descida é inevitável? Por um lado, não procede que um ato moralmente permissível, em algumas circunstâncias altamente específicas e excepcionais, deva ser legalizado. A lei é tipicamente baseada em regras generalizadas, que não são derivadas de um processo de abstração a partir de casos particulares. Casos como o cenário da bomba relógio são, por definição, eventos extraordinários e únicos, que não têm precedentes nem estabelecem precedentes. Poderíamos aceitar, mais uma vez com relutância, ser moralmente permissível que os sobreviventes de um acidente de avião permaneçam vivos comendo a carne de seus companheiros de viagens que morreram. Mas não se sugere aqui que esses eventos excepcionais
forneçam uma razão para legalizar o canibalismo. O mesmo pode ser dito do uso isolado da tortura. A prática é moralmente abominável. E há motivos muito fortes para dizer que a sua aplicação deve ser sempre ilegal. Aqueles que cometem atos de tortura devem ser processados, mesmo que uma atenuação bem considerável deva ser permitida em circunstâncias muito excepcionais, análogas ao cenário da bomba relógio, por exemplo. Embora a ladeira escorregadia, imaginada por opositores, talvez não seja inevitável, muitas coisas têm acontecido nos últimos anos. Os centros de detenção do exército americano em Abu Ghraib, no Iraque, e na Baía de Guantánamo, em Cuba, são apenas as instâncias mais divulgadas, o que sugere que a máxima vigilância é necessária, a fim de que a tortura e outras práticas condenáveis não propaguem seus efeitos corrosivos mais amplamente pela sociedade. O câncer da tortura precisa ser combatido de todas as maneiras possíveis. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!